Boa noite, gente. Eu não sei se vai ter alguém, mas o Espírito Santo me incomodou a vir hoje. Hoje não é a nossa live das disciplinas espirituais, vai ser, acredito que sábado. Mas desde ontem que Deus me deu uma palavra e me mandou vir aqui falar com vocês. Mas ainda, ele me mandou louvar. Eu não sou cantora, mas Deus tem me tornado. Eu sempre fui uma adoradora, mas Deus tem tocado o meu coração ultimamente. Eu estou até me ajeitando porque não foi uma coisa que eu me preparei para vir hoje aqui, não. Mas a gente não faz o que quer, a gente faz o que Deus manda. Nem tô maquiada, nem nada. Hoje é sem filtro mesmo. Então eu vou louvar. Não sei como vai sair. Eu só sei que alguém precisa escutar. E depois precisa também, tem gente que precisa escutar. Eu vou entender o porquê eu vou falar o que eu vou falar hoje, a palavra. Eu não vou demorar 1 hora, não é minha intenção. Mas assim, não sou eu que mando, é o Espírito Santo. Amém? Então, me ajudem aí de casa, porque não é fácil. Mas nunca é, né? Nunca é. E seja o que Deus quiser. Cala o som. Para que não dê microfonia. É um louvor que fala muito no meu coração. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus quer te usar, queridos. Apesar de quem somos, Ele quer nos usar. E Ele diz: eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás
onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que possa trazer conforto. Eu não sei o que cada um está passando, mas Deus sabe todas as coisas. Vocês vão rodar comigo um pouquinho para eu abrir aqui o portão para Leandro. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. E essa foi uma palavra que desde ontem que Deus coloca em meu coração e eu precisava vir falar com vocês. Vocês vão ler comigo no livro de Jonas. Deixa eu ajeitar aqui. De Jonas, no capítulo 1, que fala assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, fugiu de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e veio-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. Por que causa nos sobreveio este mal? E lançaram fortes a sorte e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Entre os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Amém? Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui um louvor pra gente. Queridos, todos nós temos um dia mau. E todos nós, nem sempre, nós também vamos estar da maneira que Deus nos aprove, né? Nós somos humanos, apesar de sermos filhos de Deus, de acertarmos ao Senhor, de o seguir. Mas às vezes a gente teima em fazer o que Deus não mandou. Isso acontece comigo e isso acontece com você também. E assim, aconteceu comigo essa semana. Eu dei uma brecha, porque nós temos que estar vigilantes todos os dias, em todos os tempos, toda hora. E eu deixei uma brechinha que o diabo viesse a trabalhar na minha mente. E ele começou. E ele não começa com pessoas de fora. Ele começa com aqueles que você conhece, aqueles que estão próximos de você. Ele usa de situações, seja na sua família, no trabalho, a sua cabeça, na sua mente. Ele não lê os nossos pensamentos, mas ele fala vozes estranhas para perturbar. E eu já estava com uma saúde não estou muito boa e todas as circunstâncias contribuíram para que eu não vigiasse. E deixei que o inimigo plantasse uma sementinha que ele gosta de plantar. Bem sutil, parece que nem é ele, parece que é da gente mesmo, parece que são as pessoas. A gente só esquece que Deus usa as pessoas e o diabo também. Cabe cada um dar lugar. E cabe a gente estar. Quem é que a gente está alimentando? Se é o corpo ou o espírito? Porque quando eu alimento mais o espírito, eu fico mais atenta e fico mais firmada na rocha, eu fico mais forte e eu vou saber discernir o que é que está acontecendo ao meu redor. Enfim, eu passei um dia muito, muito tenso na terça-feira. E foi o dia inteiro. E eu pedia para Deus falar comigo. E Deus falou fortemente comigo. E Deus é aquele que Ele corrige a quem ama. Às vezes nós vamos pedir que Deus fale conosco e Ele não vai vir com palavras de mamão com açúcar, palavras com sabor de mel, né? Como diz o louvor. Não, às vezes a gente vai precisar ser corrigido mesmo. E Deus corrige, porque o Pai corrige a quem ama. E eu, apesar de eu saber que o que eu estava pedindo, eu ia vir uma, digamos, lapada, eu queria ouvir. Eu estava precisando de uma injeção, assim, nem que fosse de grito, de um pai que ama e não quer perder, não ia perder, não vai perder nunca mais para o diabo. E foi desse jeito que Deus falou comigo. Depois que eu me converti, Deus falou comigo. Essa é a terceira vez que Deus fala comigo assim. Vai falar mais outra vez? Se for preciso, vai. Porque eu tô aqui para aprender. E eu não acho ruim, não, quando ele fala assim comigo, não. Porque ele, ele faz assim, acorda, aqui, nem olhar para a esquerda, nem para a direita, é para mim, pro alto. Acorda, vigia, volta, foco. É isso que Deus está falando. E foi muito bom, porque me trouxe de volta ao que minhas lutas não são fáceis e a de ninguém é. Eu não sou melhor do que ninguém, nem pior também. Somos todos iguais.
O que nos diferencia a forma como nós vamos lidar com cada luta e o que é que a gente vai fazer diante de cada problema. É isso que vai diferenciar. Mas cada um tem suas lutas. E cada um, a gente se fortalece na fraqueza. Deus nos fortalece na nossa fraqueza. E foi isso que aconteceu. Quando foi na quarta-feira, ontem, eu tinha um culto da palavra na minha igreja. E eu disse, eu vou preparar uma palavra, porque acontecem sempre as oportunidades e um cristão nunca deve ser pego de surpresa de chegar num canto e ser chamado para dar uma palavra, nem que seja ler um versículo e não ter nada pronto. Não faça isso. Você é o Filho de Deus, você tem que estar preparado a tempo e fora de tempo para todas as coisas. Então eu disse, eu vou preparar. E comecei a olhar. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou falar, meu Deus? Falar de sabedoria, né? Vou falar de sei o quê. Aí eu parei um pouquinho, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu disse, ei, moça, você não vai falar disso não. Se você for chamada, você vai falar sobre Jonas. E é engraçado porque é um profeta que eu não me atraio por ele, porque ele é um profeta muito teimoso. Mas o que eu estava sendo na terça-feira? Eu estava sendo teimosa. Quando eu dei a brecha, eu não estava desistindo das minhas lutas. Não, eu tenho uma ansiedade dentro de mim e, pelo contrário, eu estava abraçando muita coisa ao mesmo tempo, além do que Deus tinha mandado eu abraçar. E eu estava com um projeto na minha cabeça, que na minha cabeça tinha sido Deus. E eu pedindo para Deus falar, Deus não falava nada. Isso gera uma resposta, porque o silêncio de Deus é a resposta. Espere. Espere. Pode ser que sim, pode ser que não. Calma. Se for, tiver de ser, ele vai dizer que é ou não. Vai dizer que não. Não é isso. Não é para isso que eu te chamei, acabou. E aquilo estava me enlouquecendo, porque eu tenho uma ansiedade e isso faz querer que eu abrace o mundo. E naquele dia, e ontem, Deus disse ao meu coração, você, se for chamada para alguma coisa, você vai falar de Jonas. Mas eu vou criar uma situação e tu vai falar de Jonas. Alguém precisa ouvir. Sabe por quê? Porque, primeiro, tu não gosta da atitude de Jonas. Tu lê Jonas, eu já li umas 3 vezes ou 4, não lembro. E toda vez que eu leio, eu fico irritada com a maneira de Jonas. Jonas vai fazer... Primeiro ele foge, porque ele se acha melhor do que Nínive. Nínive era uma cidade grande, né? Era tipo metrópole, era uma cidade pervertida, estava só a misericórdia do Senhor. Estava como o mundo está hoje para nós, né? E Deus mandou que ele fosse lá falar, e era para falar contra Nínive, era para profetizar. Gente, palavras de profeta, a maioria das vezes são duras. É verdade. E tem que ser falado. Alguém tem que falar. Profeta é um dom que quem tem, geralmente ele tem poucos amigos, anda só. Porque nem sempre as pessoas estão preparadas. Na maioria das vezes não estão preparadas para ouvir a verdade. E Jonas não queria nem ir, porque ele disse, aqui essa cidade perdida, eu vou não. E Jonas teve a audácia de pegar um navio para Tarsis. E ainda dormiu, olha só, a desobediência. Dormiu. E daí Deus, pois vai dormir, pois eu vou mandar um vento nesse navio. E mandou um vento que ia virar e todos iam morrer. E muitas vezes as circunstâncias acontecem por mim e por sua causa, e outras pessoas, elas vão sofrer por conta de nossas decisões. Então tomemos muito cuidado quando vamos tomar nossas decisões, porque outras pessoas podem ser atingidas por causa de nós. E ali iam morrer todos. Aí
todo mundo desesperado, ó, jogando fazendas, jogando os bens materiais que tinham para os deuses. Os outros não temiam ao Deus Altíssimo. Então eles estavam jogando as coisas, oferendas para o mar, para que os deuses deles abrandassem aquilo e trouxessem uma calmaria. Mas nada adiantava, porque não era por causa deles, apesar deles estarem errados em adorar outros deuses, era por causa de Jonas, da desobediência de Jonas. E eu estava sendo Jonas. Deus disse, você vai fazer isso, 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 isso e isso. E já é muita coisa. E pesa. Gente, quem faz a obra sabe o peso da obra, não é fácil. Mas eu ainda quero mais, mas não é e não é. Poderia ser naquele momento uma prepotência, mas é porque lidar com as pessoas, você nunca vai achar que está preparado. Só que a força não vem de ti, vem do Espírito Santo. Nós não somos nada. Se o Espírito Santo não nos capacitar, nós não temos nada a dizer, nem a falar para ninguém, nada. E é o Espírito Santo que convence cada coração. E eu estava querendo ajudar o Espírito Santo, tá entendendo? Quando a gente quer ajudar Deus, ou prepotência, né? Querer ajudar Deus. Então eu vou fazendo um monte de curso, eu vou tendo um monte de ideia, porque eu quero ajudar Deus. Meu Deus do céu, muita ousadia. Mas enfim, somos humanos, eu sou humana. E você também pode já ter feito, com certeza, isso. Assim fez Jonas, né? E acordarei, ei, meu filho, você não tá vendo não uma tempestade desse e você tá dormindo? O que é que fizeste tu, hein? Quem é teu Deus? De onde é que tu vem? O que é que tu tá fazendo aqui? Eu sou o servo do Deus Altíssimo. E o que é que tu fez ou fez contra ele? Que tá esse tempestade? Porque nós não conseguimos. Nós jogamos já tudo para o mar, para os nossos deuses e nada resolve. Então é tua culpa. E ele disse, sou eu mesmo. Eu tô errado e pode me jogar na água. Ali foi quando Deus consegue chamar a gente à realidade. E foi naquela noite o que Deus fez comigo. Ele te trouxe, ó, foca. Faz o que eu mando e só o que eu mando. E à medida, eu tô te moldando, eu continuo te moldando, tu continua sendo meu vaso. Eu sou o oleiro, tu tá nas minhas mãos. Ainda não chegou, ainda não tá nessa etapa. Então, continua fazendo o que eu te mando, que vai chegar, mas não é agora. Então, deixa de ser teimosa. E assim foi Jonas. Ele voltou a si e disse, me joga no mar, que aí esse navio vai voltar à calmaria. E na hora que jogaram ele no mar, imediatamente, Deus manda um grande peixe, que quando a gente é na infância, principalmente quem era da EBD, né? Porque você sabe que eu nasci num lar cristão, mas que eu vim conhecer a Cristo há poucos anos. E quem é da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tinha as ilustrações e sempre a gente dizia que Jonas foi engolido pela baleia. Mas a Bíblia não fala que é uma baleia, fala que é um grande peixe. Ninguém sabe. Vamos saber na glória, né? Aqui não, né? Não temos, nem sempre vamos ter todas as respostas sobre tudo da Bíblia. Mas o que importa é que Deus estava dando um castigo. Deus ia deixar, pegou e fez o grande peixe engolir Jonas era tipo um castigo, não. Era para ele ter um tempo. Deus pegou e tomou e deixou ele ali, para que ele tivesse um tempo para colocar a cabeça no lugar e dizer, tu é dependente de mim, Jonas. Acorda. Tu não faz o que tu quer. Ele disse, tu não faz o que tu quer, não. Tu faz o que eu quero. Porque não é sobre você, é sobre mim. Porque eu te tirei de um lugar que ninguém estava nem aí pra ti. Tu ia morrer, Helenice. E eu te resgatei, eu te fiz uma nova criatura. Então nada é sobre você. Você é dependente de mim. E assim foi com Jonas. E no momento que Jonas entendeu, o grande peixe foi, vomitou Jonas
E Jonas voltou a Nínive para fazer aquilo que Deus tinha mando. E o que é que aconteceu? Imagina toda uma cidade parar para escutar Jonas falando palavras duras que aquele povo estava pecando. Eu acho que ele deve ter tremido na base, dizer, eu vou apanhar tanto aqui que eu vou ficar preso, vão me matar, né? Mas, surpreendentemente, na hora que aquele povo escutou o que Jonas disse, todos viram que estavam pecando, se arrependeram e se voltaram para o nosso Deus. Olha que coisa linda. E não é assim com a gente? Se não somos assim? Tem uma frase, né, famosa que diz que todas as vezes que queremos fugir dos nossos propósitos, dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, o inimigo terá um navio para que a gente possa embarcar, para que assim nós nos distanciamos da vontade de Deus. Sempre vai ter esse navio. Se nós não estivermos vigilantes, atentos, e acharmos que agir por nossa própria força nós conseguiremos alcançar algo, aí o diabo prepara uma bandeja de te dar e vai aparecer muito bela e vai parecer vinda dos céus. Mas na verdade, ali tem veneno, ali tem uma armadilha pronta para te pegar. Então você não pode fugir de Deus. Deus deu um trabalho a Jonas, Jonas tinha fugido, né? A Bíblia, ela vai dizer em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o mal e o bem. Jonas estava fugindo de Deus como se Deus não estivesse vendo, coitado, né? Eu estava querendo agir por minha própria força, por minha própria vontade, achando que Deus não estava observando. Tanto que quando ele falou comigo, ele disse, tu não queria que eu falasse contigo? Então ele vai escutar, é isso. E era lapada mesmo. Mas, glória a Deus, Deus me deu uma capacidade de resiliência e de humildade. Mas se a gente não tiver vigilante, a soberba e o orgulho nos toma e de uma maneira bem sutil, que a gente vai parecer que nós estamos apenas querendo fazer a vontade do Pai. E às vezes nem é. Em Hebreus 4:13 diz que nem há criatura que não se manifeste diante dele, mas todas as coisas estão nuas, abertas aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus vê todas as coisas, não adianta se esconder ou achar que Deus não está vendo e está deixando passar, ou achar que estamos fazendo a vontade do Pai em tudo que fizemos. Às vezes as coisas têm aparência de bem e não são boas, porque não é a hora. As intenções podem ser boas, mas se for fora de hora, se transformam em maldições. Em Apocalipse 2:23 fala, eu sou aquele que sonda as rédeas e os corações, e a cada um darei de acordo com as vossas obras. Somos falhos, estamos submissos e dependentes de Deus, somos filhos. E filhos, eles devem honrar e devem obedecer ao Pai. São princípios que devem ser seguidos. Não podemos quebrar princípios. Deus não mima ninguém. Deus não tem um filho preferido. Não, querido. Deus não faz acepção de pessoas. Nós, dentre as criaturas de Deus, as criaturas que Deus criou, nós somos os únicos que desobedecem a Deus. Porque até o diabo, quando Deus diz sai de alguém, ele sai. Até uma pessoa que está possuída pelo diabo e que Deus quer usá-la para alguém, Deus usa. Até
um jumento fala para um profeta quando precisa, como tem na Bíblia. Deus diz que não tiver quem fale, as pedras clamarão. Então, queridos, nós somos os únicos que teimam, que insistem em não obedecer, em fazer a vontade de Deus, e achando que fazendo e agindo por nossa força nós vamos alcançar. Nós não iremos alcançar. Essa foi uma lição. Aí você pode dizer, mas Elinice, você já deu uma boa caminhada, já mesmo. Quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, quantas evoluções tu permitiste já na minha vida. E sou muito grata por todo o conhecimento que Deus tem me dado, me feito adquirir, através de provas, através de cursos. Mas as provas é quem mais nos treinam. Mas tem algo em mim que ainda é humano. Eu tenho carne, eu tenho uma alma, eu não sou só o espírito. Então eu também falho e o dia mau também chega para mim. E se eu e você não vigiarmos, nós caímos na armadilha do inimigo. Ele só veio para matar, roubar e nos destruir. E quando nós estamos no caminho do Senhor, aí sim é que ele faz isso com muita vontade, com feroz. Porque ele não tem ódio de Deus, ele tem ódio de mim e de você, que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Perceba, olha, quando Deus dá uma ordem que está fazendo, criando o mundo, ele diz, faça-se a luz, e a luz é feita. Divida-se o mar, faça-se os animais. Mas quando ele vai falar de nós, ele diz, façamos nós a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele não deu ordem. Ele disse, façamos. Ele estava falando de quem? Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Foi diferente o modo que ele nos fez. E ele soprou o seu Espírito em nossas narinas. É diferente, queridos. Então ele nos fez para sermos filhos, para andarmos conforme a vontade dele, sem mais nem mesmo, só olhando para o alto, só no alvo. Não perca o alvo, não perca o alvo. Vai vir distrações, vai vir tribulações. Ao tempo todo vai vir o demônio querendo atormentar. Ele vai usar pessoas próximas, ele vai usar aqueles que tu amas, ele vai usar pessoas no trabalho, ele vai usar circunstâncias, mas não perde o foco, porque tu foi feito de uma maneira especial. Para as outras coisas, ele apenas ele deu uma ordem, mas para nós ele fez, façamos, vamos nos juntar aqui, a Trindade, e façamos nossa imagem conforme a nossa semelhança. E sopra nas narinas de Adão, e ali ele tem uma vida. Olha que coisa tremenda. Adão falhou, mas aí ele depois vai mandar um segundo Adão, como um cordeiro, para o sacrifício, para nos livrar da condenação eterna. E aí vem Jesus. Vimos a Páscoa agora. Jesus Cristo se fez homem por mim e por você. Então, estamos aqui para crescermos espiritualmente, para obediência, honra ao Senhor. Vamos falhar em algum momento, mas o que importa é voltar imediatamente e focar. Não posso. Volta, foca no que Deus quer para a tua vida, para que tu não venhas a perder nada do que Deus quer colocar na tua vida e na minha vida. Quero encerrar. Eu quero encerrar lendo duas passagens. A primeira é A primeira é Provérbios 3, 11 e 12, que fala: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes na sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele nem daria o único filho dele para morrer por nós. Ele nos ama, Ele não quer perder ninguém para o diabo.
O inferno, vocês sabem, como eu já venho sempre dizendo, foi feito para o diabo, não para a criação de Deus. E ele não quer só que tu sejas criação, ele quer que tu sejas filho. Porque ele tem a coroa da vida para te dar. Mas depende da tua obediência, da tua honra e do cumprimento de princípios. Amém? E a segunda passagem é Atos 10, versículo 34 e 35, que diz: E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém, queridos? É isso, meus amores, é isso que eu tinha para dizer. E isso, Deus tocou, quando eu estava orando no meu quarto, Deus tocou e disse: olha, agora. Ontem não era o momento, ontem era o momento de você escutar na igreja, mas hoje é o momento de você passar. Vai lá passar a bronca que eu te dei, para que outros possam aprender com os teus erros, com os teus arrependimentos também. Então, eu trouxe essa palavra, eu louvei. Não é, que voz, mas Deus vem me aperfeiçoando neste sentido, porque Ele também quer trabalhar em mim neste sentido. Então, eu deixo para vocês isso hoje, mas sábado eu estou de volta com a live das disciplinas espirituais, falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, a veracidade da Bíblia, a Bíblia verdadeira. Está aqui, não são histórias, anedotas, histórias de contos de fada, não. Isso tudo aqui é real. Foi escrito por homens dirigidos pelo Espírito Santo. E quando você passa a viver isso aqui, cada coisa aqui vai falar contigo, cada pedaço da Bíblia. E todas as vezes que você vai lendo, vai falar de uma maneira diferente, porque vai falar da maneira que você precisa. Então, meus amores, Deus abençoe a cada um. Uma ótima noite. Fiquem na presença do Senhor. E foco, obediência, honra e cumprimento de princípios, para que nós não nos percamos neste mundo. Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau.